Canto 18. Desse modo, combatiam como se fossem fogo ardente. Porém, Antíloco, de pés velozes, dirigiu-se como mensageiro a Aquiles. Encontrou à frente das naus de chifres direitos, pressentindo no coração aquilo que estava para se passar. Desesperado, assim dizia Aquiles ao seu magnânimo coração: ai de mim! Por que razão os aqueus de longos cabelos estão sendo empurrados para as naus através da planície? Que os deuses não façam cumprir dores funestas ao meu coração, como as que outrora me declarou minha mãe, ao dizer-me que, estando eu vivo, o melhor dos mirmidões, pelas mãos dos troianos, abandonaria a luz do sol. Na verdade, morreu o filho valente de Menécio, desgraçado. Ele acabou de falar o que aconteceu, né? Que o filho de Menécio é o Patroclo. Mas eu ordenei-lhe que, após ter repelido o fogo ardente, as naus regressassem e não combatesse à força com o Heitor. Realmente, o Patroclo fez mais do que o Aquiles disse para ele fazer. Enquanto isso, pensava no espírito e no coração. Chegou junto dele o filho do excelso Nestor. Vertendo lágrimas escaldantes, deu a triste notícia: ai de mim, ó filho do fogoso Peleu, demasiado funesta é a notícia que ouvirás. Provera que nunca tivesse acontecido. Patroclo tombou. Em torno do seu corpo estão combatendo, do seu corpo nu, pois suas armas têm Heitor do elmo faiscante. Assim falou, e uma nuvem negra de dor se apoderou de Aquiles. Levantando com ambas as mãos a poeira enegrecida, atirou-a por cima da cabeça e lacerou seu belo rosto. Sobre a sua túnica perfumada caiu a cinza negra, e ele próprio, grandioso na sua grandiosidade, jazia estatelado na poeira e com ambas as mãos arrancava o cabelo. As servas que Aquiles e Patroclo tinham arrebatado como espólio gritaram bem alto na angústia do coração e correram porta afora junto do fogoso Aquiles. Todas com as mãos batiam no peito e a cada uma delas se enfraqueceram os joelhos. Por seu lado, Antíloco lamentava-se e chorava muitas lágrimas, segurando nas mãos de Aquiles, que gemia no seu glorioso coração. É que receava que com o ferro ele cortasse a própria garganta. Medonhos foram os gritos de Aquiles. Ouviu a excelsa mãe, sentada nas profundezas do mar junto do ancião, seu pai. Logo lançou um grito ululante, e as deusas vieram rodeá-la, todas quantas eram Nereides nas profundezas do mar. Estavam lá Glauce, Italia e Simódoce, Neséia, Espeio e Toa e Ália com olhos de plácida toura, e Simótoe e Actaia e Limoreia, e Melite, são as Nereides, né? Que é a Nereida como a mãe do Aquiles, a Tétis, né? E Iaira, e Anfítoe, e Agave, e Doto, e Proto, e Ferusa, e Dinâmine, e Dexâmine, e Anfínome, e Calianeira, Dores, e Pânope, e a gloriosa Galateia, e Nemertes, e Apseudes, e Calianassa. Estavam lá Clímene, e Ianeira, e Ianassa, e Moira, e Oritia, e a Amalteia de belos cabelos, e outras que eram Nereides nas profundezas do mar,
Delas se encheu a gruta luminosa. Todas juntas bateram no peito, e foi Tétis que deu início ao lamento. Ouvi-me, Nereides, minhas irmãs, para que, escutando, fiqueis todas sabendo os sofrimentos que tenho no coração. Ai de mim, desgraçada, infeliz parturiente de um príncipe! Eu que dei à luz um filho irrepreensível e forte, excelso entre os heróis, que cresceu rápido como uma viga. Fui eu que o criei como árvore em fértil pomar. Mas depois mandei-o nas naus recurvas para Ílion, para combater os troianos. Porém nunca mais o receberei de novo, regressado para casa, no palácio de Peleu. Peleu, o pai de Aquiles. Enquanto ele vive e contempla a luz do sol, sofre. Embora eu vá ter com ele, em nada o posso ajudar. Mas irei, para que veja meu filho amado, para que ouça qual foi o sofrimento que lhe sobreveio, afastado da guerra. Ela viu Aquiles soberano, mas não sabe pelo quê. Assim dizendo, abandonou a gruta, e as Nereides foram com ela chorando. Em volta delas, as ondas do mar se fendiam, e quando chegaram a Troia de férteis sulcos, emergiram para a praia, umas atrás das outras, lá onde cerradas estavam as naus dos mirmidões, em torno do veloz Aquiles. Do filho que gemia profundamente se acercou a excelsa mãe. Com um grito ululante, acariciou a cabeça de seu filho, e lamentando-se proferiu palavras aladas. Meu filho, por que choras? Que dor te chegou ao espírito? Fala, não escondas o pensamento. Em teu benefício, essas coisas foram cumpridas por Zeus, tal como quando antes imploraste, elevando as mãos, que todos os filhos dos aqueus, junto às popas, ficassem encurralados, precisados de ti, e sofrendo dores indignas. Até te lembrou, disse ao Aquiles, que Zeus cumpriu o que ela pediu para ele, que era o desejo do Aquiles, que os aqueus fossem encurralados, né? Suspirando profundamente, ele respondeu a Aquiles de pés velozes: minha mãe, na verdade, essas coisas cumpriu para mim o Olímpio. Mas que satisfação tenho eu nisso, se morreu o companheiro amado, Patroclo, a quem eu honrava acima de todos os outros, como a mim próprio. Perdi-o, e Heitor, que o matou, despiu-lhe as armas, grandes e belas, maravilha de se ver, presentes gloriosos que os deuses deram a Peleu no dia em que te empurraram para a cama de um homem mortal. Provera que entre as imortais deusas marinhas tivesses ficado a viver, e que Peleu tivesse desposado uma mulher mortal. Mas agora, para que também a ti chegue a dor desmedida, pelo filho morto, que nunca mais receberás de novo, regressado para casa, visto que meu ânimo não me compele a viver entre os homens e com eles coexistir, se primeiro Heitor não perder a vida golpeado pela minha lança e pagar a expoliação de Patroclo, filho de Menécio. Aquiles falou: primeiro, melhor seria que ela não tivesse casado com o pai dele e ele tivesse nascido. Segundo, que a mãe dele vai sofrer, porque ele, Aquiles, não vai voltar para casa, não antes de acabar com Heitor. Respondendo-lhe assim falou Tétis, vertendo lágrimas: ai de mim, será rápido o teu destino, meu filho, pelo que dizes. Pois logo a seguir a de Heitor
está a tua morte preparada. Ela deu aí o destino do Aquiles. Muito agitado, lhe respondeu então Aquiles de pés velozes: que eu morra logo em seguida, visto que auxílio não prestei ao companheiro quando foi morto. Deveras longe da sua pátria morreu e precisou de mim como repulsor da desgraça. Mas agora já não regressarei à amada terra-pátria, nem serei luz para Patroclo, nem para outros companheiros, que numerosos foram subjugados pelo divino Heitor. Mas jazo aqui junto às naus, fardo inútil sobre a terra, eu que não tenho igual entre os aqueus vestidos de bronze na guerra, embora na assembleia outros sejam melhores. Que a discórdia desapareça da vista dos deuses e dos homens, assim como a raiva que leva o homem a irar-se, por sensato que seja. Raiva que muito mais doce do que mel a escorrer, aumenta como se fosse fumo nos peitos dos homens. Foi assim que me irou Agamenon, soberano dos homens. Mas a essas coisas permitiremos o já terem sido, apesar da dor, refreando o coração no peito, porque a necessidade a tal obriga. Olha o que ele está dizendo. O que é que ele disse para a mãe? Primeiro, ele lamenta não poder ter ajudado o Patroclo. Depois ele diz que não voltará para casa. Mas ele diz também que não vai matar o Heitor. Ele vai morrer ali como um fardo inútil na própria nau. Ele, que era o melhor, vai acabar como um fardo inútil. Ele está desesperado. Lembra a ira que o Agamenon despertou nele, que o fez se afastar da guerra. Mas ele diz, olha, essas coisas permitiremos o já terem sido. Para ele isso passou, a famosa ira do Aquiles, todo o afastamento dele da guerra, para ele isso acabou de passar. Porque surgiu uma outra necessidade. De quê? E agora irei ao encontro de quem a cabeça amada me matou, Heitor. O meu destino acolherei na altura em que Zeus quiser cumpri-lo, assim como os outros deuses imortais. Nem a força de Héracles fugiu ao destino, ele que mais amado foi pelo soberano Zeus Crônida. Também a ele o destino subjugou, e a raiva malévola de Hera. Do mesmo modo também eu, se igual destino me foi preparado, haverei de jazer quando morrer. Agora escolho o glorioso renome, e porei alguma das troianas e das Dardânias de fundas cinturas, com ambas as mãos a limpar as lágrimas das faces macias, no meio de lamentações incessantes. Está dizendo que vai fazer os troianos chorar. E assim ficarão sabendo que há muito eu estava afastado da guerra. Não me impeças de combater. Por mais que me ames, não me convencerás. Aí ele deu resposta à deusa Tétis dos pés prateados. Quanto àquilo que dizes, meu filho, é verdade que não fica mal afastar a morte escarpada dos companheiros acabrunhados. A mãe concorda que é bom que ele lute para afastar a morte dos companheiros, apesar de que não é esse o motivo do Aquiles, né? Mas a tua bela armadura são os troianos que a têm, bronze e refulgente. Como é que ele vai lutar? É ela que Heitor do Elmo Faiscante tem em cima dos ombros, ufano. Mas não penso que muito mais tempo se ufanará, pois está perto a sua morte. Pela tua parte, Aquiles, não entres na confusão de Ares, até que com os olhos aqui me vejas regressar. A mãe está pedindo para ele esperar um pouco, até amanhã de manhã. De manhã cedo regressarei ao nascer do sol, trazendo belas armas da parte do soberano Hefesto.
ela vai ter com Hefesto. Assim falou, e elas, as Nereides, mergulharam de imediato nas ondas do mar. Pessoal, sobre o Peleu, a Tétis, o surgimento, portanto, do Aquiles, eu gosto desse livro aqui, ó, O Universo, os Deuses, os Homens, do Jean-Pierre Vernant. Aqui no capítulo chamado Guerra de Troia, pulando para essa parte aqui, olha só. Assim tudo começa num lugar chamado Pelion, com as bodas de Peleu, rei da Ftia, e de Tétis, a Nereida. Como suas 50 irmãs, a gente viu, né, quantas Nereidas, irmãs da Tétis, que povoam com sua presença simpática e graciosa a superfície das águas e as profundezas do mar. Tétis é filha de Nereu, o chamado Velho do Mar. Nereu, por sua vez, é filho de Ponto, onda do mar, que Gaia gerou junto com Urano, na origem do universo. Os deuses primordiais, né, Gaia e Urano, eles originaram o Ponto, que por sua vez originou Nereu, que é pai da Tétis, que é a mãe do Aquiles. Você vê que o Aquiles está bem próximo dos deuses, né? A mãe dele é uma deusa, enfim. Por sua mãe Dóris, as Nereidas descendem de Oceano. Ah tá, por parte do pai, os Nereidas são filhos de Nereu, que é filho de Ponto. Elas descendem de Ponto, né? Descendem de Urano e Gaia, por parte de pai. Por parte de mãe, da Dóris, as Nereidas descendem de Oceano, o rio cósmico primordial, que envolve o universo, mantendo-o apertado na rede circular de suas águas. Tétis é talvez, junto com Anfitrite, uma das Nereidas mais representativas. Como outras deusas marinhas, possui um incrível dom de metamorfose. Pode assumir todas as formas, virar leão, chama, palmeira, pássaro, peixe. Possui um vasto registro de transformações. Deusa marinha, ela é como a água, toda fluida, nenhuma forma a cerceia. Pode sempre passar de uma aparência a outra, escapar do próprio aspecto, como a água que se esvai entre os dedos sem que se consiga retê-la. Essa deusa, talvez justamente por causa de sua extrema flexibilidade, de sua fluidez incapturável, representa aos olhos dos gregos uma força que só poucas divindades conseguiram herdar. É o caso, muito em especial, da deusa Metis, que Zeus está falando agora de um exemplo de outra deusa que se metamorfoseia, que Zeus desposou em primeiras núpcias. Como vimos, Zeus não só casou com Metis, entre outras deusas, mas fez dela sua primeira companheira, pois sabia que exatamente por suas incríveis qualidades de flexibilidade, finura e fluidez, o filho que teria com Metis seria um dia mais esperto e poderoso que ele. Por isso é que, mal engravidou a deusa, Zeus tratou de engoli-la, apelando para todas as astúcias, a fim de que Metis ficasse dentro dele. É Atena que vai nascer dessa união, e não haverá nenhum outro filho. Vai sair da cabeça de Zeus, né, Atena. Filha única de Zeus e Metis. A força ondulante e sutil que Metis representa está, pois, totalmente incorporada à pessoa de Zeus. Além disso, sendo Atena a única descendente direta, Zeus não terá filho, o homem, que, chegada a hora, derrotará o pai.
Assim se inverte o que é propriamente a sina dos humanos. Por mais forte, poderoso, inteligente e soberano que seja um homem, chega o dia em que o tempo o destrói. A idade lhe pesa e que, por conseguinte, o rebento por ele gerado, o menininho que pulava em seus joelhos, que lhe protegia e alimentava, torna-se um homem mais forte que o pai, destinado a tomar seu lugar. Enquanto isso, no mundo dos deuses, uma vez Zeus instalado e estabelecido, nada nem ninguém terá o poder de afastá-lo e ocupar seu trono. Voltando a falar da Tétis agora. Com seu dom e sua magia da metamorfose, Tétis é um encanto de criatura, extremamente sedutora. Dois deuses maiores são apaixonados por ela, Zeus e Poseidon. Brigam por Tétis e ambos esperam desposá-la. No conflito que opõe Zeus e Prometeu, nesse mundo divino, a arma que o Titã guarda em reserva, a carta que tem na manga, é que ele, e só ele, conhece o terrível segredo. Se Zeus realizar seu desejo, se conseguir se unir a Tétis, o filho deles lhe infligirá um dia o que ele mesmo infligiu a seu pai Crono, e este a seu pai Urano. Acho que tem um erro aqui, né? Porque aqui fala Poseidon, aqui fala Prometeu. Mas eu acho que o conflito é entre os dois. Mas o Poseidon sabe que se Zeus casar com a Tétis, eles vão ter um filho que vai derrotar os Zeus. Assim como ele derrotou o pai dele, Crono. E assim como o Crono derrotou Urano, né? E nesse caso, a luta das gerações, a rivalidade que opõe moços e velhos, o filho e o pai, interviria para sempre no mundo divino e questionaria a ordem que Zeus quis que fosse imutável, tal qual como o soberano do universo a instituiu. Então, Zeus queria que fosse imutável a ordem dele como comandante de tudo, como o mais poderoso. Então ele não ia querer casar com a Tétis, né, por causa disso. Com seu dom e sua magia da metamorfose, Tétis é um encanto de criatura, extremamente sedutora. Isso aqui eu repeti, né? Tá. Como esse segredo chega aos ouvidos de Zeus? Um dos relatos diz que Prometeu... Vamos lá. Que Prometeu se reconcilia com Zeus e que Héracles, com a anuência dos deuses, vai soltar o Titã, com a condição de que aceite revelar o segredo. Assim, Zeus é avisado do perigo, e Poseidon também. Então os deuses desistem de se unir a Tétis. Será que a deusa ficará eternamente virgem e jamais conhecerá o amor? Não. Os deuses são magnânimos e vão jogar para cima dos homens essa fatalidade, que faz com que, chegada a hora, seja preciso ceder lugar aos moços. Vamos entender aqui. Zeus e Poseidon brigavam por Tétis. Prometeu, que estava acorrentado, sabia o segredo de Zeus. O Prometeu sabia o segredo de Zeus. E por saber o segredo, Zeus mandou Héracles soltar o Prometeu. Aí o Prometeu conta para o Zeus o perigo que ele corre de se unir a Tétis. Por isso que Zeus desiste da ideia, Poseidon também, e eles passam para os homens esse destino de ter um filho que é melhor que o pai. Tétis gerará um filho mortal, extraordinário de todos os pontos de vista, e que em todos os aspectos superará o pai. Um herói modelo, que representa no mundo dos homens o clímax das virtudes guerreiras. Ele será o melhor, o inigualável. Quem é essa criança? Aquiles, filho de Tétis e Peleu.
é um dos personagens maiores da Guerra de Troia, cujo estopim decorre de toda essa história. Assim, Zeus e os deuses resolvem por unanimidade que o tessálico Peleu, rei da Fitia, deve se casar com Tétis. Como conseguir o acordo da deusa? Como conseguir que a deusa concorde em casar com Peleu? Como convencê-la a decair ao se casar com um simples mortal, mesmo se tratando de um rei? Não cabe aos deuses intervir e impor a uma congênere, a uma outra deusa, um casamento tão desigual como esse. Portanto, Peleu tem de se arranjar sozinho e conquistar sua esposa, fazendo como outros heróis que conseguiram subjugar divindades marinhas e delas arrancar o que desejavam. Assim fez Menelau ao lutar vitoriosamente contra Proteu e suas metamorfoses. Peleu terá de sequestrar Tétis para que, conforme o rito, ela passe da morada marinha, onde reside, à casa, ao palácio, ao lar do futuro esposo. Um belo dia, eis que Peleu vai até a beira do mar. Vê Tétis, fala com ela e agarra-a pelos braços, puxando-a contra si. Para escapar, ela assume todas as formas. Peleu está prevenido. Com essas divindades ondulantes e dadas a metamorfoses, a única coisa a fazer é aprisioná-las, com um abraço que não ceda. Para imobilizar a divindade, é preciso fazer um gesto circular com os braços, as duas mãos bem agarradas uma na outra, quaisquer que sejam as formas que ela possa assumir. Um javali, um poderoso leão, uma chama. Olha o trabalho. A chama ardente ou a água, e não largá-la em nenhuma hipótese. Só assim é que a divindade derrotada desiste de usar o arsenal de formas de que dispõe, e que não é infinito. Depois de percorrer todo o ciclo das aparências que pode assumir, ela volta à sua forma primeira, autêntica, de jovem e bela deusa. É vencida. A última forma que Tétis assume para se livrar do abraço que aprende é a de uma lula. Desde então, a lingueta da terra que avança pelo mar, e que foi onde se travou a luta pré-nupcial de Peleu e Tétis, tem o nome de Cabo Sepíada. Por que uma sépia, ou seja, uma lula? Porque na hora em que querem agarrá-la, ou quando um animal marinho a ameaça, ela costuma soltar na água em torno de si uma tinta preta que a esconde por completo, de tal modo que ela desaparece como que afogada numa escuridão produzida e espalhada por ela mesma. É o último trunfo de Tétis. Assim como a lula, ela solta tinta. Envolto nesse negrume total, Peleu resiste, não larga sua presa, e finalmente Tétis é que tem de ceder. O casamento acaba se realizando. É celebrado justamente no alto do Monte Pelion. Este não é apenas um monte que aproxima os deuses e os homens, que os reúne ao fim de um intercâmbio desigual. O que os deuses enviam a Peleu por intermédio do privilégio de se unir a uma deusa são todos os riscos que esse casamento representava para os imortais. Os deuses se livram do problema, e que eles não querem mais correr, preferindo, de um jeito ou de outro, despachá-los para o mundo humano. Então aqui eles é um mal que os deuses não quiseram para eles mesmos, né? Todos os deuses desceram do Olimpo, isso é, do céu etéreo, e estão ali reunidos nos picos do Pelion, onde se celebra o casamento. A montanha não é só o ponto de encontro entre deuses e humanos, é também um lugar ambíguo, a morada dos centauros, muito especialmente do centauro Quiron, o mais velho e mais ilustre deles. Os centauros têm um estatuto ambivalente, uma posição ambígua. Possuem cabeça de homem, um peito que já lembra o de cavalo e um corpo de cavalo. São seres selvagens, subhumanos, cruéis, capazes de se embriagar e raptores de mulheres, e ao mesmo tempo sobre-humanos.
Porque, como Quirón, representam um modelo de sabedoria. Então eles estão abaixo dos homens e acima dos homens. Modelo de coragem, de todas as virtudes que um jovem deve assimilar para se tornar um verdadeiro personagem heróico. Caçar, saber manejar todas as armas, cantar, dançar, raciocinar, nunca perder o domínio de si. É isso que o centauro Quirón vai ensinar a diversos meninos e, sobretudo, a Aquiles. Assim, é nesse lugar que os deuses se misturam aos homens, um lugar povoado de seres bestiais e também sobre-humanos, que se celebrará o casamento. Enquanto as musas cantam o epitalâmio, canto nupcial, todos os deuses chegam com um presente. Peleu recebe uma lança de freixo, uma armadura que o próprio Hefesto forjou, que é a armadura que o Aquiles usava, que é a que o Patroclo pegou emprestado, que é o que o Heitor tomou para si. Ganhou também 2 cavalos maravilhosos, imortais, Bálio e Xanto, que são os cavalos que o Heitor quis, mas que o Zeus mandou força para que o condutor levasse de volta para as naus. Nada pode atingi-los, os cavalos. São velozes como o vento e ocasionalmente falam em vez de relinchar. Em certos momentos privilegiados, quando o destino de morte que os deuses quiseram para os homens surge ameaçador no campo de batalha, eles se revelam dotados de voz humana e dizem palavras proféticas, como se os deuses distantes falassem por eles, bem pertinho. No combate entre Aquiles e Heitor, depois da derrota e da morte de Heitor, os cavalos se dirigirão para Aquiles para lhe anunciar que breve ele também vai morrer. Aí vai. Voltando para o Olimpo, foi a deusa Tétis dos pés prateados, para trazer ao filho amado armas gloriosas. Levavam-na, pois, os pés ao Olimpo. Porém, os aqueus, com o fragor assombroso de Heitor, matador de homens, fugiam e chegaram às naus e ao Helesponto. Mas os aqueus de belas Quinêmedes não conseguiam arrastar para longe dos dardos Patroclo morto, escudeiro de Aquiles. Mais uma vez chegavam perto dele o exército e os cavalos e Heitor, filho de Príamo, na sua força igual a uma labareda. 3 vezes por trás pegou nele pelos pés o glorioso Heitor, no cadáver do Patroclo, ávido de o arrastar, e com uma voz alta chamava os troianos. 3 vezes os 2 ajantes, os 2 Ájax, vestidos de bravura animosa, o repulsavam do cadáver. Mas ele, Heitor, confiante na sua força, arremetia de novo na refrega, e de novo ali se postava, gritando alto, pois recusava-se de todo a arredar o pé. Tal como de uma carcaça os pastores do campo repulsar não logram o fulvo-leão, quer dizer, tem que explicar isso aqui, né? Os pastores do campo não conseguem afastar o leão de uma carcaça. Leão grandemente esfomeado. Assim, os 2 guerreiros ajantes não conseguiram afastar do cadáver Heitor Priâmida. Mas agora o teria conseguido e ganhado glória indizível se o Pelida não tivesse chegado, se a Aquiles não tivesse chegado Íris com pés de vento para lhe anunciar do Olimpo que se devia armar, despercebida de Zeus e dos outros deuses. Era a Mandara. Postando-se junto dele, proferiu palavras aladas. Está falando aqui que o Heitor teria conseguido pegar o cadáver do Patroclo se a Íris, que é a mensageira dos deuses, não tivesse chegado rapidamente para Aquiles. Olha o que ela disse para ele. A Hera mandou a Íris falar com Aquiles, né? Sem Zeus ver. Levanta-te, Pelida, mais temível dos homens.
Presta auxílio a Patroclo. Por causa dele, levantou-se frente às naus o fragor tremendo da refrega. Matam-se uns aos outros na tentativa de defender o cadáver do morto, enquanto os troianos arremetem para o arrastar até Ílion ventosa. Acima de todos, o glorioso Heitor está ávido de o arrastar, e o espírito incita-o a cortar a cabeça do pescoço macio, para a espetar numa estaca da muralha. Ela falou uma coisa para deixar o Aquiles puto. Levanta-te, não fiques aí deitado, que a reverência sobrevenha ao teu espírito, para que Patroclo não se torne joguete dos cães de Troia. Tua seria a vergonha se o cadáver chegasse mutilado. Respondeu-lhe em seguida o divino Aquiles, de pés velozes. Deusa Íris, qual dos deuses me mandou a ti como mensageira? Respondendo-lhe assim falou a rápida Íris com pés de vento. Hera me mandou, esposa gloriosa de Zeus, mas não sabe o Crônida no seu alto trono, nem outro dos imortais que habitam no Olimpo coberto de neve. Respondendo-lhe assim falou Aquiles de pés velozes. Como irei eu para a luta? São eles que têm as minhas armas. Não me deixa, minha mãe amada, que me arme, antes que meus olhos a vejam regressar para mim. Pois prometeu trazer belas armas da parte de Hefesto. Não conheço nenhum outro cujas armas eu pudesse vestir, a não ser que fosse o escudo de Ájax Talamônio. Mas também ele, espero, está metido com os dianteiros, dando estocadas com a lança em defesa de Patroclo morto. Respondendo-lhe assim falou a rápida Íris com pés de vento. Também nós sabemos bem que eles têm tuas armas gloriosas. Mas vai para a vala e mostra-te aos troianos assim como estás, na esperança de que, aterrorizados, os troianos desistam da batalha e para que os belicosos filhos dos aqueus, exaustos, possam respirar. Breve é o tempo de respiração na guerra. Tendo ela assim falado, partiu Íris com pés velozes. Levantou-se Aquiles, dileto de Zeus, e Atena lançou-lhe em torno dos ombros possantes a égide franjada. E em volta da sua cabeça pôs a divina entre as deusas uma nuvem dourada, e de Aquiles fez arder uma chama fulgente. Tal como quando a fumaça sobe da cidade e chega ao éter, lá longe de uma ilha sitiada por um exército inimigo, e todo dia os homens são postos à prova na guerra odiosa a partir da muralha da cidade, e ao mesmo tempo que o sol se põe, ardem as fogueiras umas atrás das outras, e nas alturas fulmina o brilho para ser visto pelos povos que habitam em redor, para que venham com suas naus como repulsores da desgraça. Assim, da cabeça de Aquiles, a luminescência chegou ao céu. Pôs-se de pé na vala, vindo da muralha, mas não se miscuiu entre os aqueus, pois da mãe respeitava o vale do conselho. Ali posicionado, gritou, e de longe Palas Atena ressoou. Porém, entre os troianos se levantou o turbilhão indizível, tal como quando claro é o som, quando a trombeta ressoa sob a chusma de inimigos homicidas que sitiam uma cidade. Assim clara ressoou a voz do neto de Éaco, o Aquiles. E quando ouviram a voz de bronze do neto de Éaco, a todos se desanimou o coração. Até os cavalos de belas crinas puxaram para trás os carros, pois pressentiam no espírito a desgraça. Só a voz do Aquiles, hein? E os cocheiros amedrontaram-se quando viram o fogo incansável, terrível, por cima da cabeça do magnânimo filho de Peleu, ardendo.
Atena colocou um fogo na cabeça do Aquiles, pois fê-lo arder a deusa, Atena de olhos esverdeados. 3 vezes por cima da vala gritou bem alto o divino Aquiles. 3 vezes ficaram aturdidos os troianos e seus famosos aliados. E logo ali morreram 12 dos melhores homens, no meio das suas próprias lanças e dos seus carros. Será que morreram de ataque cardíaco? Porém os aqueus com regozijo tiraram Patroclo para longe dos dardos e depuseram-no numa padiola. Em torno dele os caros companheiros choravam. Atrás seguia Aquiles de pés velozes, vertendo lágrimas escaldantes, quando viu o amigo fiel deitado na padiola e golpeado pelo bronze afiado. Aquiles e Patroclo eram melhores amigos, né? Pois Aquiles mandou Patroclo para a guerra com cavalos e com carro, mas nunca mais ele o recebeu à sua chegada. Hera, rainha com olhos de plácida toura, mandou o sol incansável, mais contrariado, para as correntes do oceano. O sol pôs-se e os divinos aqueus fizeram uma pausa nos possantes combates e na guerra equitativa. A Hera fez com que o sol se pusesse atrás do mar, para que os aqueus pudessem fazer uma pausa. Por seu lado, os troianos, regressados dos potentes combates, desatrelaram dos carros os céleres cavalos e reuniram-se na assembleia, antes que lhes ocorresse jantar. O grito do Aquiles deixou claro que ele ia voltar para a luta, né? Ficaram de pé enquanto durou a assembleia, e nenhum ousou sentar-se. A todos tomava o terror, porque Aquiles se mostrara, ainda que havia muito se abstivesse da luta dolorosa. Entre eles começou a falar o prudente Polidamante, filho de Panto. Só ele olhava para trás e para frente. De Heitor era companheiro, e na mesma noite tinham nascido, mas um vencia pelas palavras, o outro muito mais pela lança. Bem intencionado, assim se dirigiu à assembleia. De vários lados refleti sobre isso, ó amigos. Por mim, entendo que devereis regressar à cidade. A aurora divina não espereis na planície junto das naus. Estamos longe da muralha. Enquanto aquele homem contra o divino Agamenon está virado, mais fáceis eram os aqueus de combater. Também eu me alegrei quando passei a noite junto das naus, na esperança de que tomássemos as naus recurvas. Mas agora tenho um medo terrível do veloz Pelida. De tal forma é seu ânimo sobranceiro que não quererá ficar na planície, onde troianos e aqueus participam, ambos no meio da fúria de Ares. Não, ele combaterá para alcançar a cidade e as nossas mulheres. O Polidamante está dizendo que o Aquiles não vai lutar com eles. Ele vai direto para a cidade. Vamos, portanto, para a cidade. Por isso que está dizendo para eles voltarem. Obedecei-me, assim será. Por agora a noite ambrosial refreou o Pelida de pés velozes. Ele falou que a noite conteve o Aquiles. Se amanhã vier ao nosso encontro e nós aqui estivermos lançando-se com as suas armas, bem o ficarão a conhecer alguns de nós. Aliviadamente chegará a Sacra Ilion quem conseguir fugir, mas a muitos dos troianos comerão os cães e os abutres. Que longe do meu ouvido fique tal coisa. Se obedecermos às minhas palavras, apesar de acabrunhados, esta noite manteremos as forças na ágora, e a cidade protegerão as muralhas e os altos portões e as respectivas portas lametidas, grandes e bem polidas e fechadas. De manhã, ao nascer da aurora, armados com armaduras, nos posicionaremos nas muralhas. E pior será para ele, se quiser vir das naus para combater conosco pela muralha. De regresso às naus, ele irá,
após ter saciado da corrida os corcéis de pescoço arqueado, conduzindo-os em volta da cidade. O Polidamante está dizendo que o Aquiles não ia se dar bem se eles voltassem para proteger a cidade. Mas o ânimo não o deixará forçar a entrada, nem a saqueará. Antes disso, o terão comido os rápidos cães. Fitando-o com o sobrolho carregado, lhe disse Heitor do elmo faiscante: Polidamante, aquilo que tu disseste já não é do meu agrado. Tu que nos mandas para a cidade para lá ficarmos encurralados, não estais já fartos de estar desencurralados dentro dos muros? Outrora falavam todos os homens mortais da cidade de Príamo, como estava repleta de ouro e de bronze. Mas agora os belos haveres se perderam das casas, pois muitas riquezas à Frígia e à agradável Meônia foram vendidas, desde que se encolerizou o grande Zeus. Agora que o filho de Crono, de retorcidos conselhos, me outorgou obter a glória junto das naus e encurralar os aqueus perto do mar, tu, ó estulto, apresentas tais conselhos entre o povo. O que o Heitor falou? Vocês não estão cansados de ficarem encurralados intramuros? Antes, a cidade era repleta de ouro. Agora, as riquezas foram perdidas, foram vendidas, porque Zeus se encolerizou contra eles. E agora, mas Zeus, né, filho de Crono, outorgou a glória ao Heitor, para encurralar os aqueus justamente perto do mar. Por isso que o Heitor não quer sair de perto do cerco contra os aqueus. Nenhum dos troianos te dará ouvidos, não o permitirei, mas agora aquilo que eu disser, obedeçamos todos. Agora por todo o exército tomai a vossa refeição em grupos, não vos esqueçais da vigia. Mantede-vos acordados, cada um de vós. Quem dentre os troianos em demasia se preocupar com os haveres, que os reúna e os dê ao povo, em festim comum. Será melhor que sejam eles a tirar proveito do que os aqueus. De manhã cedo, ao nascer da aurora, armados com armaduras, despertemos a guerra aguçada junto das côncavas naus. Se na verdade junto das naus se levantou o divino Aquiles, pior será para ele, se assim quiser. Pela parte que me toca, não fugirei da guerra funesta, mas frente a frente ficarei em pé diante dele. Quer seja ele a vencer, quer seja eu. Igualitário é o Deus da guerra, e mata quem quer matar. Assim falou Heitor, ao que os troianos aplaudiram. Estultos. Aqui, ó, não é o Heitor chamando o Polidamante de estulto. É o narrador chamando os troianos que aplaudiram a fala de Heitor de estultos. Por quê? Eles não vão se dar bem com esse plano do Heitor. Por quê? Pois o juízo lhes tirara para Atena. Atena que os fez ficar ali para eles perderem. A Heitor, que dera maus conselhos, louvaram. Mas a Polidamante ninguém louvou. Ele que dera excelente conselho. Acabou que o Polidamante tinha dado melhor conselho do que o Heitor, enfim. Em todo o exército tomaram o jantar. Porém os aqueus toda a noite lamentaram Patroclo, chorando. Entre eles foi o Pelida que iniciou o violento lamento, pousando as mãos assassinas no peito do companheiro, gemendo constantemente como o leão barbudo, cujas crias arrebatou algum caçador de corças, na densa floresta. E o leão, chegando depois, aflige-se e percorre muitas clareiras no rastro do homem, na esperança de o apanhar, pois raiva sinistra o domina. Assim, com profundos suspiros, falou ele aos mirmidões. Ah, como foi a vã palavra que proferi naquele dia, como foi vã a palavra que proferi naquele dia em que procurei animar o herói Menécio no nosso palácio. Disse-lhe que ao ponte eu lhe traria o filho glorioso depois de ter saqueado Ílion,
com os despojos que lhe caberiam. Mas aos homens não faz Deus cumprir todos os pensamentos. Pois ambos estamos fadados para vermelhar de sangue a mesma terra, aqui em Troia. Nem me receberá no palácio ao meu regresso o velho cavaleiro Peleu, nem Tétis minha mãe. O Aquiles disse que prometeu em vão que traria o filho do Opunte. Não, que traria. Ele prometeu em vão a Menéstio, né, que traria o filho dele, Patroclo. O destino deles é manchar a terra de sangue. O que vai acontecer com ele também? Aquiles sabe que vai manchar a terra de Troia de sangue. E o pai não vai recebê-lo em casa. O velho cavaleiro Peleu, nem Tétis minha mãe. Mas será aqui que a terra me cobrirá. Visto que agora, ó Patroclo, irei depois de ti para debaixo da terra, não te sepultarei, antes que para cá eu tenha trazido as armas e a cabeça de Heitor, assassino de ti, magnânimo. E na tua pira funerária cortarei as gargantas a 12 gloriosos filhos dos troianos, irado porque foste chacinado. Até lá jazerás assim como estás junto das naus recurvas, e à tua volta troianas e dardânias de fundas cinturas chorarão dia e noite, vertendo lágrimas, elas que nós próprios obtivemos pela força e pela lança comprida, quando saqueamos as ricas cidades de homens mortais. Assim dizendo, aos companheiros ordenou o divino Aquiles que colocassem uma grande trípode em cima do fogo, para depressa lavarem de Patroclo a ensanguentada imundície. Colocaram sobre o fogo ardente a trípode para aquecer a água. Nela verteram água para o banho. Por baixo puseram lenha. O fogo cobriu a barriga da trípode e a água ficou quente. Assim que a água ferveu no caldeirão de bronze, foi então que o lavaram e o ungiram com azeite, enchendo-lhe as feridas com um unguento de 9 anos. Depuseram-no na cama e cobriram-no com linho macio dos pés à cabeça, e por cima com uma alva vestimenta. Depois, toda a noite, em torno de Aquiles de pés velozes, os mirmidões lamentaram Patroclo, com lágrimas e gemidos. Mas por seu lado falou Zeus a Hera, sua esposa e irmã. Conseguiste, ó Hera rainha com olhos de plácida toura, espicaçar Aquiles de pés velozes. Na verdade, foi de ti própria que nasceram os aqueus de longos cabelos. A ele deu resposta Hera, rainha com olhos de plácida toura. Crônida terribilíssimo, que palavra foste tu dizer? Até o mortal se dispõe a fazer o que pode por outro homem. Um que é mortal e não é dotado de muitas ideias. Como então eu, que afirmo ser a mais excelsa das deusas, por 2 razões, pelo nascimento e porque tua esposa sou chamada, tu que reges todos os deuses imortais, como então eu não haveria de cozer desgraças para os troianos? Enquanto deste modo entre si assim diziam essas coisas, ao palácio de Hefesto chegou Tétis dos pés prateados, palácio imperecível, astral, eminente entre as casas imortais, e Brônzio, que construíra o próprio Deus de pé manco. Encontrou-o transpirado e atarefado, de roda dos foles. É que ele fabricava trípodes, 20 ao todo, para ficarem de pé em volta do muro da sua casa bem construída, e rodas de ouro colocara sob a base de cada uma, para que entrassem automáticas na reunião divina e de novo voltassem à casa, maravilha de se ver. Nesse estado de aperfeiçoamento estavam já. Faltava pôr-lhes as orelhas trabalhadas, mas ele preparava-as e fabricava os rebites. Enquanto ele trabalhava essas coisas com perícia excepcional,
aproximou-se dele Tétis, a deusa dos pés prateados. Acercava-se Cáris do véu brilhante que a viu. A bela Cáris, que o deus ambidestro, o Hefesto, desposara. Pegando-lhe na mão, assim lhe disse, tratando-a pelo nome: Por que razão vens à nossa casa, ó Tétis de longos vestidos, veneranda e estimada? Antes não eram frequentes as tuas visitas, mas chega-te mais à frente para que te ofereça hospitalidade. Assim falando, caminhou à frente a divina entre as deusas. Fê-la sentar-se num trono cravejado de adornos prateados, belo e bem trabalhado. Sob o trono havia um apoio para os pés. Depois chamou Hefesto, o famoso artífice, e assim disse: Quem tinha falado para Tétis era Cáris, né? Aí a Cáris chamou Hefesto, né? Cáris para ele: Hefesto, chega aqui. Tétis precisa de qualquer coisa de ti. Respondendo-lhe, assim falou o famoso deus ambidestro: Então, na verdade, está aí dentro uma deusa terrível e veneranda. Ela que me salvou quando me sobreveio a dor após a longa queda, por vontade de minha mãe, essa cadela que me quis esconder por eu ser coxo. Um episódio em que Zeus atirou Hefesto do Olimpo. Então teria eu sofrido dores no coração se Eurínome e Tétis me não tivessem acolhido ao colo. Eurínome, filha do oceano, rio que flui em sentido contrário. Com elas, durante 9 anos, forjei muitos objetos belos, pregadeiras e recurvas, pulseiras e cálices e colares, em sua côncava gruta. E à minha volta a corrente do oceano fluía, espumando, corrente inominável. Nenhum outro sabia de mim, ninguém dentre os deuses, nem dentre os homens, mas Tétis e Eurínome sabiam, elas que me salvaram. Agora é Tétis que chega à nossa casa. Por isso incumbe-me retribuir a Tétis dos lindos cabelos todo o preço da minha vida. Mas tu coloca ali à frente belas oferendas de hospitalidade, falando para a esposa, enquanto eu ponho de parte os foles e todos os instrumentos. Olha aqui, sobre Hefesto, esse livro aqui, Hefesto, o deus ferreiro, era tão fraco quando nasceu que sua mãe era desgostosa, atirou-o do alto do Olimpo. Então eu falei errado, não foi o Zeus atirou ele do Olimpo em outra ocasião, mas quando ele nasceu foi a própria mãe. Por isso que ele chamou ela de cadela, para se livrar da vergonha que o lamentável aspecto de seu filho lhe causava. Contudo, ele sobreviveu a essa desventura sem qualquer dano físico, porque ao cair no mar, Tétis e Eurínome estavam por perto para resgatá-lo. Por isso que ele tem dívida com ela, né? Essas amáveis deusas o abrigaram numa gruta submarina, onde ele instalou sua primeira forja e recompensou a gentileza das duas, confeccionando-lhes todo tipo de adornos e objetos úteis. Um dia, passados já 9 anos, Hera se encontrou com Tétis, que por acaso portava um broche feito por Hefesto, e perguntou: Minha querida, em que parte do mundo você encontrou essa joia maravilhosa? Tétis hesitou antes de responder, mas Hera forçou-lhe a lhe contar a verdade. Em seguida levou Hefesto para o Olimpo, onde o instalou numa forja muito mais sofisticada, com 20 foles que funcionavam dia e noite. Passou a tratá-lo com grande deferência e arranjou seu casamento com Afrodite. Hefesto reconciliou-se de tal modo com Hera que se atreveu a repreender o próprio Zeus por tê-la pendurado pelos pulsos no céu, quando ela se rebelou contra ele.
Manter-se calado teria. Então ele começou a defender a mãe dos abusos de Zeus. Manter-se calado teria sido uma atitude bem mais prudente, pois Zeus, enfurecido, atirou-o do Olimpo pela segunda vez. Sua queda durou um dia inteiro. Quando finalmente tocou o chão da ilha de Lemnos, quebrou as duas pernas e, embora fosse imortal, seu corpo estava quase sem vida quando foi encontrado pelos ilhéus. Depois, tendo sido perdoado, ele recuperou seu lugar no Olimpo, mas só conseguia andar apoiado em muletas de ouro. Embora feio e mal-humorado, Hefesto era dotado de grande força nos braços e nos ombros, e realizava qualquer trabalho com uma habilidade ímpar. Certa vez fabricou uma série de mulheres mecânicas douradas, que além de ajudá-lo na forja, eram capazes de falar. Óbvio, né? Mulher capaz de falar mesmo. E realizar as mais difíceis tarefas que ele lhes encomendasse. Possuía também uma série de trípodes com rodas de ouro, dispostos ao redor de sua oficina. O que a gente acabou de ler. Que podiam se deslocar sozinhos pelo palácio celestial e participar das reuniões dos deuses. Ele inventou um mecanismo para servir os deuses, né? Um mecanismo automático. Falou, e levantou-se da bigorna, qual colosso ofegante, cocheando. Mas as pernas por baixo dele eram ágeis. Colocou os folhas longe do fogo e todos os instrumentos reuniu numa arca de prata, todos de que se servira. Com uma esponja limpou a cara e os dois braços, assim como o pescoço possante e o peito hirsuto. Depois vestiu uma túnica e agarrou num cetro robusto. Saiu porta fora a cochear. Para dar apoio ao soberano, correram duas servas douradas, semelhantes a moças vivas. Nelas há entendimento no espírito. São dotadas de voz e de força e conhecem os trabalhos dos deuses imortais. Foram estas que se apressaram a apoiar o amo, que foi a cochear até onde estava Tétis, e sentou-se num trono luzente. Acariciando-a com a mão, assim lhe disse, tratando-a pelo nome: Por que razão vens à nossa casa, ó Tétis de longos vestidos, veneranda e estimada? Antes não eram frequentes as tuas visitas. Exprime a tua intenção, pois manda-me o coração cumpri-la, se for suscetível de cumprimento, e cumpri-la eu puder. Em seguida lhe respondeu Tétis, vertendo lágrimas: Hefesto, haverá alguma das que são deusas no Olimpo que tenha sofrido no espírito dores funestas, como as que, além de todas as outras, Zeus Crônida me deu a mim? Entre as filhas do mar, fui eu a que ele deu a um mortal para me subjugar, a Peleu Eácida, e aguentei a cama de um homem contrariada. Por causa da velhice funesta, jaz ele acabado no palácio. Mas outras são as minhas dores. Um filho ele me deu para gerar e criar, excelso entre os heróis, que cresceu rápido como uma viga. Fui eu que o criei, como árvore em fértil pomar. Mas depois mandei-o nas naus recurvas para Ílion, para combater os troianos. Porém nunca mais o receberei de novo, regressado para casa no palácio de Peleu. Enquanto ele vive e contempla a luz do sol, sofre. Embora eu vá ter com ele, em nada o posso ajudar. A donzela que lhe deram como prêmio os filhos dos aqueus, novamente dos seus braços atirou o poderoso Agamenon. Desgostoso por causa dela, dava cabo do coração. Só que os troianos encurralaram os aqueus junto das popas e não os deixavam sair.
Os anciãos dos argivos dirigiram-lhe súplicas e prometeram-lhe muitos presentes gloriosos. Então, embora se recusasse ele próprio a afastar a desgraça, vestiu Patroclo com as armas que eram suas e mandou-o para a guerra, e com ele foi uma hoste numerosa. Todo dia combateram de volta das portas esqueias, e nesse mesmo dia teria ele tomado a cidade, se Apolo não tivesse matado o filho de Menécio, Patroclo, fazedor de muitos males entre os dianteiros, assim outorgando a glória a Heitor. É por isso que estou perante os teus joelhos, na esperança de que queiras dar a meu filho de rápido destino um escudo, um elmo, belas quinêmides bem ajustadas aos tornozelos e uma couraça, pois as armaduras que outrora foi dele, perdeu-a o fiel amigo, subjugado pelos troianos. Quanto a meu filho, jaz no chão de ânimo angustiado. Respondendo-lhe assim falou o famoso deus ambidestro: Anima-te, que tais coisas não te apoquetem o espírito. Provera que eu fosse capaz de assim o esconder longe da morte dolorosa, quando sobrevier o terrível destino, do mesmo modo como serão dele belas armas, tais que as admirará quem no futuro dentre muitos homens as vir. Hefesto falou: quem dera que eu pudesse ajudar o Aquiles tanto quanto eu posso fazer armas excelentes para ele, e armas que serão admiradas no futuro. Assim dizendo, deixou-a ali e dirigiu-se a seus foles, que virou para o fogo e lhes ordenou que trabalhassem. E os foles, 20 ao todo, sopravam sobre os fornilhos, expirando uma pronta rajada com todo tipo de força. Às vezes para o apoiar no esforço, outras vezes de outro modo, consoante Hefesto queria e o trabalho o exigia. Lançou para o fogo bronze renitente e estanho, e ouro precioso e prata. Logo em seguida colocou sobre o suporte uma grande bigorna. Com uma das mãos pegou no martelo ingente, com a outra nas tenazes. Fez primeiro um escudo grande e robusto, todo lavrado, e pôs-lhe à volta um rebordo brilhante, triplo e refulgente, e daí fez um talabarte de prata. 5 eram as camadas do próprio escudo, e nele cinzelou muitas imagens com perícia excepcional. Aí as imagens. Nele forjou a terra, o céu e o mar, o sol incansável e a lua cheia, e todas as constelações grinaldas do céu, as Pleiades, as Íades e a força de Órion, e a Ursa, a que chamam Carro, cujo curso revolve sempre no mesmo sítio, fitando Órion. Dos astros, só a Ursa não mergulha nas correntes do oceano. E fez 2 cidades de homens mortais, cidades belas. Numa havia bodas e celebrações. As noivas saídas dos tálamos sob tochas lampejantes eram levadas pela cidade. Muitos entoavam um canto nupcial. Muitos, né? Mancebos rodopiavam a dançar, e no meio deles flautas e liras emitiam o seu som. Primeiro ele colocou elementos, cósmicos, né? Aí ele fala de 2 cidades. A primeira mancebos rodopiavam a dançar, e no meio deles flautas e liras emitiam o seu som. As mulheres estavam em pé, cada uma à sua porta, maravilhadas, mas o povo estava reunido na ágora.
pois surgira aí um conflito, e 2 homens discutiam a indenização por outro assassinado. Um deles afirmava ter pagado tudo em declarações ao povo. O outro negava-se a aceitar que o fosse. Ambos ansiavam por ganhar a causa junto do juiz. O povo incitava ambas as partes, ambas apoiando. Os arautos continham o povo, mas os anciãos estavam sentados em pedras polidas no círculo sagrado, segurando nas mãos os cetros dos arautos de voz penetrante. Com eles se levantavam e julgavam um de cada vez. Jaziam no meio 2 talentos de ouro, para serem dados àquele dentre eles que proferisse a sentença mais justa. Na primeira cidade, que foi talhada no escudo, uma festa de bodas. Enquanto isso, 2 homens discutindo a respeito de uma indenização que teriam que receber, e anciãos queriam decidir, ou arautos, decidir qual dos dois deveria levar a indenização. Primeira cidade. Agora a segunda. Mas por volta da outra cidade estavam 2 exércitos, refulgentes de armas. 2 alternativas lhes aprouveram: ou destruir a cidade, ou então dividir tudo em 2, todo o patrimônio que continha a cidade aprazível. Os sitiados não queriam e armavam-se para uma emboscada. As esposas amadas e as crianças pequenas guardavam em pé a muralha, e com elas os homens já idosos. Os outros saíam, liderados por Ares e Palas Atena, ambos de ouro e de ouro revestidos, belos e altos nas suas armas, como deuses que eram, salientes no meio dos outros. Os homens eram menores. Quando chegaram aonde lhes pareceu fácil a emboscada, num rio que servia de bebedouro para todos os rebanhos, aí se posicionaram, revestidos de fulvo bronze. Depois saíram 2 vigias para longe da hoste, à espera de verem chegar as ovelhas e bois de chifres recurvos que chegaram depressa. Atrás deles seguiam 2 pastores, deleitando-se ao som da flauta. Não pressentiram o dolo. Ao verem-no contra eles, se atiraram os soldados, e depressa cortaram o acesso às manadas de bois e aos belos rebanhos de ovelhas brancas, e em seguida mataram os pastores. Mas os sitiadores ouviram a grande confusão dos bois sentados à frente dos lugares da assembleia, e logo montaram nos seus cavalos de patas leves e chegaram depressa. Posicionando-se, combateram junto das correntes do rio, e arremeteram uns contra os outros com lanças de bronze. Com eles estava a discórdia e o tumulto e o destino fatal que agarrava no homem vivo e recém-atingido, e noutro incólume, e a outro, já morto, arrastava por entre a turba pelos pés. A veste que levava aos ombros estava vermelha de sangue humano. Participavam na luta e combatiam como homens vivos, e arrastavam os cadáveres dos mortos uns dos outros. Então, na outra cidade, a segunda, uma cidade, a cidade estava sitiada e tinha 2 caminhos, ou a destruição ou a divisão do que ela tinha entre os habitantes e os sitiadores, Mas os habitantes não quiseram dividir e resolveram resistir, Eles armaram uma emboscada para os sitiantes.
houve um combate entre eles, né? Isso, né? Então, na primeira cidade, uma discussão entre dois homens, né? A respeito de quem deveria levar uma indenização. Na segunda cidade, ela estava sitiada e lutava contra os invasores, né? Aí no escudo, o Hefesto também pôs uma propriedade régia, onde trabalhavam os jornaleiros segurando nas mãos foices afiadas. Alguns molhos caíam no chão na carreira do alfange. Outros, por homens, eram atados com palha torcida. 3 atadores estavam presentes, porém por trás rapazes recolhiam as paveias e traziam-nas nos braços, sempre à disposição. O rei, em silêncio no meio deles, assistia a ceifa em pé, de cetro na mão, jucundo no coração. À distância, debaixo de um carvalho, os arautos preparavam a refeição. Aí, outra coisa que também foi talhada no escudo foi uma propriedade régia, com jornaleiros, ou seja, homens trabalhando, né? À distância, debaixo de um carvalho, os arautos preparavam a refeição, desmanchando o grande boi que tinham sacrificado. Com muita cevada branca, as mulheres polvilhavam o jantar dos jornaleiros. Pois ainda uma vinha bem carregada de cachos, bela e dourada. Negras eram as uvas, e segurou-as em toda a extensão com esteios de prata. Estendeu em volta uma trincheira azul e ao redor uma sebe de estanho. Uma só vereda lá ia dar, pela qual caminhavam os vindimadores, quando era a altura de vindimar a vinha. Virgens e mancebos com ingênuos pensamentos, o fruto de sabor de mel, transportavam em cestos entretecidos. No meio deles, um rapaz dedilhava com amorosa saudade a lira de límpido som. Na sua voz aguda e delicada entoava o canto dedicado a Lino. E os olhos, com o sintonizado estampido, seguiam na dança de pés saltitantes. Falei os olhos não. E os outros, com o sintonizado estampido, seguiam na dança de pés saltitantes com uivos de alegria. Então está falando de uma cidade com trabalhadores que são servidos pelos moradores e a música. Tá? Então, primeira cidade, de litígio entre dois homens. Segunda cidade, invasão. Terceira, trabalho e festa, né? Outra coisa que o Hefesto colocou: uma manada de bois de chifres direitos. As vacas filas de ouro e de estanho, com mugidos, se apressavam do estábulo para a pastagem, para junto do rio cheio de murmúrios e do canavial ondulante. De ouro eram os boieiros que acompanhavam os bois, 4 ao todo, e seguiam-nos 9 cães de patas rápidas. Mas 2 medonhos leões entre o gado que ia à frente agarravam um touro de urros profundos, que mugia alto ao ser arrastado. Perseguiam-no os cães e os mancebos. Os leões tinham já rasgado o couro do enorme boi e devoravam as vísceras e o negro sangue, enquanto em vão os boieiros, os cães, os afugentavam, incitando os cães velozes. Cães não, são os homens, né? Afugentavam os leões, mas em vão, tentavam afugentar, não conseguiam. Como afugentar os leões? Incitando os cães. Porém os cães, tinham medo de morder os leões, mas ficaram ali ao pé, ladrando e desviando-se aos saltos. Outra coisa que o Hefesto pôs foi
O famoso deus ambidestro, ele fez, né, uma pastagem situada num belo vale. Grande pastagem de brancas ovelhas, com redis, toldados casebres e currais. Um piso para a dança cinzelou o famoso deus ambidestro. Semelhante àquele que outrora na ampla Cnossos, Dédalo concebeu para a Ariadne de belas tranças. Mancebos e virgens que valiam muitos bois dançavam, segurando os pulsos uns dos outros. Elas estavam vestidas de pano fino, mas eles vestiam túnicas bem tecidas, suavemente luzidias de azeite. Elas levavam belas grinaldas, mas eles traziam adagas de ouro, que pendiam de talabartes de prata. Eles corriam com pés espertos, e grande era a facilidade, tal como quando um oleiro experimenta sentado a roda ajustada entre as suas mãos, a ver se gira. Ou então corriam em filas, uns em direção aos outros. Uma multidão numerosa observava a dança apaixonante, deslumbrada, e dois acrobatas no meio deles rodopiavam para cima e para baixo, eles que lideravam a dança. Colocou ainda a grande força do rio Oceano à volta do último rebordo do escudo bem forjado. Pois muita coisa no escudo, né? Mas depois que forjou o escudo grande e robusto, forjou para Aquiles uma couraça mais luzente que o fogo, e forjou um elmo pesado, ajustado às têmporas, belo e bem lavrado. E por cima pôs um penacho dourado. Forjou ainda Quinémedes de estanho moldável. Depois que fabricou todas as armas, o famoso deus ambidestro pegou nelas e depositou-as à frente da mãe de Aquiles. Como um falcão, saltou ela do Olimpo coberto de neve, levando da parte de Hefesto as armas refulgentes. Então, pessoal, nesse artigo aqui é Narration, Description and Theme in the Shield of Achilles, do Calvin Bayer, né? É um artigo sobre o escudo do Aquiles, feito por Hefesto. Algo discutido em muitas obras, né? Então aqui, ó, as interpretações influentes de Shadewalt, Reinhardt e Marge can be seen as variations and elaborations of Lance's remark. Então, interpretações influentes autores dizem, né, que o escudo encapsula tudo o que acontece no mundo. Eles veem o escudo como expressando basicamente uma visão otimista da vida, uma visão que admite que a existência, uma visão que admite a existência de conflito, discórdia, representado, né, pelo contencioso sobre um homicídio que ocorreu numa cidade que estava em paz, né, e a guerra, a resistência da cidade contra a guerra, e o touro atacado por leões, né? Mas o otimismo não fica desqualificado por essas cenas. O Shadewalt diz que as cenas da vida humana presentes no escudo são tematicamente associadas uma a outra por antíteses e contrastes, como
cidade e campo, guerra e paz, trabalho e festas, né? E elas juntas, apesar do contraste, juntas, elas reunidas, elas mostram as formas básicas da vida civilizada. Uma vida vista como essencialmente ordenada e harmoniosa. O Reinhardt acredita que as cenas representam uma forma exclusivamente aristocrática de vida,